Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre João Fonseca, que vence o Denis Shapovalov de virada novamente, né? Dessa vez o jogo foi até o final, dessa vez o Shapovalov jogou até o último set, né? E assim, pelo jeito que jogou, meio difícil de acreditar que aquela desistência em base ou estava relacionado a algum tipo de problema físico, sei lá, né? Mas fato é que assim, né? A gente teve um jogo de tênis muito bom, de boa qualidade, né? E acho que, assim, a diferença de velocidade de quadra foi importante pra gente ver ali o João tendo um pouco mais de dificuldades no primeiro set, errando demais de backhand, né? E pouco a pouco ajustando. E eu gostei que o ajuste quase sempre direcionado a mais paciência, né? Porque teve jogos que, tipo, contra o Fokina lá em Cincinnati, né? No segundo set ele ficou mais ansioso ao invés de ter mais paciência, né? E assim. Hoje foi um jogo de novo, né? Mais uma vez apostou que ele poderia conseguir ser mais sólido, que ele poderia esperar melhor momento para ele, e mais uma vez foi bem sucedido, né? O Shapovalov, ele jogou muito bem, né? Acho que, obviamente, a gente tem que comentar aqui essas questões mentais, né? Dele oscilar demais no jogo, né? Porque, assim, o primeiro set do Shapovalov é surpreendentemente eficiente, principalmente sacando. O João devolvendo o saque mal, não conseguiu ganhar mais de 30% dos pontos com o segundo saque do canadense, né? E como eu disse, o backhand estava muito ruim, né? Foram 9 erros não forçados e apenas um winner, né? Tanto é que nos outros dois sets foram 6 erros não forçados de backhand e 6 winners, né? Então, assim, um buraco enorme que estava no primeiro set. Isso é uma proporção horrível, né? Um winner para 9 erros não forçados, né? Mesmo que o Chapo não fosse um cara que extraísse muitos winners do backhand, ele estava errando muito pouco. Então, assim, a verdade é que o jogo foi pro segundo set, o João começou a errar menos, né? E ele conseguiu machucar mais nas trocas, esperando melhor o momento. Embora há de se dizer, né? Voleando ainda precisa fazer um trabalho ali de refino, porque perdeu muitos pontos em voleios que não deveriam ser tão difíceis. Mas às vezes isso não é um problema de você de faltar mão, é de você querer fazer coisa demais, entende? Eu quero fazer uma bola curta demais. Às vezes é um voleio mais profundo, às vezes é um voleio bem colocado, não para matar o ponto, mas talvez para deixar ele numa condição difícil de chegar equilibrado, entende? Você tem que pensar nisso tudo, né? E a meu ver, é algo assim que o João vai ter que trabalhar um pouquinho mais, porque assim, em base já foi um problema o voleio não ter sido muito bom. Mas hoje, por exemplo, né, o voleio seria mais difícil porque assim. A quadra tá mais lenta, né? Comparado ao ano passado, Paris-Bercy foi a quadra mais rápida do ano passado, com uma média, uma pontuação de 46,6. Tava mais rápido que o US Open, que tudo. Mas assim, foi em Bercy. Era outro tipo de estrutura, uma estrutura nova, e ela perdeu 10 pontos de velocidade, né? Dessas quadras que a gente duras, desde que voltamos, depois de Wimbledon e tudo isso, né? De Washington pra frente, acho que é a quadra mais lenta, né? A diferença é que as bolas estão mais leves. Eu acho que são as mesmas bolas que usaram em Basel, porque a velocidade do saque não caiu tanto, né? Mas acho que tem a ver com o componente da altitude. O Basel é mais alto em relação ao nível do mar, e aí com o ar menos denso, aí você consegue ter saques mais velozes, né? Mas a verdade é que, assim, olhando pro jogo assim, a bola sai rápido da raquete, só que ela perde a velocidade em quadra. Eu acho que o Chapo se beneficiou disso, né? Porque ele ganha mais tempo para bater na bola, aí quanto mais equilibrado ele chega, mais estrago ele é capaz de fazer. Mas há de se dizer de novo, né? Tipo, esse é um jogo que o Shapovalov, pra mim, jogou melhor do que em Basel. Mas, de novo, ele acaba perdendo muitas vezes a partida porque a cabeça dele não funciona direito nos momentos decisivos, né? O João tem muito mérito. O game lá, ele começa os dois sets, o Shapovalov começando quebrado e jogando mal os dois games. O do segundo set foi terrível, duas duplas faltas, erros, né? O terceiro tem mais mérito do João, que até que sentiu ali um desconforto, tomara que não seja nada demais. Até porque, assim, se o João tá com desconforto físico, enfrentar o Khachanov e o Deminauer é a pior coisa que pode acontecer. Ele não tá enfrentando um cara que, assim, ó, um Opelka, entende? Vai enfrentar que é saque, devolução, igual o PRK, vai enfrentar um cara que joga no fundo de quadra, que consegue sustentar trocas, tanto o Khachanov principalmente o Deminauer. Se que avança um Gabriel Diallo contra o Deminauer, é o quê? É diferente o jogo, né? Mas aí o Gabriel Diallo tem ganhado o Deminauer, aí é o problema dele lá fazer isso, né? Mas a questão que eu coloco é, tipo assim, o Chapo, ele não consegue ali fazer uma análise e falar, o cara tá com problema nas costas, né? Ele consegue fazer alguns pontos no contrapé, que é um recurso bem interessante para usar, assim, essa mudança brusca de direção é sempre ruim pro físico, né? Ele usa pouco, entende? Eu sempre falo assim, tem tenista que é instintivo e não joga por método, entende? O Medvedev é um tenista extremamente metódico da maneira de jogar, né? É bola na cruzada, espera muito especificamente o momento da paralela, principalmente no backhand. O forehand, assim, é tentando quase sempre mudar a direção, colocando o adversário em movimento, deixa sempre o jogo muito físico e
exigente pro adversário. Então isso é uma coisa do Medvedev, que é o jogo dele, entende? Ele não vai fugir muito disso. Às vezes vai jogar mais agressivo, às vezes vai jogar de uma maneira um pouco mais objetiva, mas a ideia, o cerne é isso. O Shapovalov não tem tanto isso, né? O Shapovalov é um cara que gosta de comandar pontos, é um cara que gosta de ser agressivo, mas a maneira que ele vai fazer isso depende do que ele pensa na hora. É instintivo e nem sempre é um pensar rápido bem feito, né? Tipo, tem gente que tem um raciocínio rápido, vê a leitura e fala, vou jogar ali. O Shapovalov não, ele vê uma bola ali, simplesmente tenta. Pelo talento que tem, várias vezes executa golpes magníficos, né? E hoje, assim, os voleios dele foram lindos, né? Alguns, né? Nem todos, mas ele jogou bem. E assim, tecnicamente falando, você olha pro Shapovalov e fala, é um tenista top. Eu não falo que o Shapovalov é um tenista tecnicamente ruim de forma alguma, ele é excelente. Eu acho ele completíssimo, mas o grande problema que a gente fala ele é o Sancho do tênis por isso, né? Tipo, não é falta de talento. O Sancho não tá dando errado no futebol, comparado às expectativas que ele criou, porque falta talento. Falta cabeça. Falta, assim, isso pode ser lá, o cara, eu não sei se ele tem depressão lá, o Sancho e tudo isso, mas na verdade, seja o que ele teve, o CF preguiça, depressão, coisa, isso compromete o jogo, né? Eu não acho o Shapovalov um cara que tem depressão, esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, a maneira dele pensar um jogo é muito baseado no excesso de confiança nos recursos técnicos dele e de que talvez ele ache que não precisa pensar metodicamente. Vai sempre depender do quão bem ele tá sentindo o jogo, etc. E aí, quando ele tá sentindo um jogo mal, a cabeça cai muito, né? Tipo, você vê que ali quando ele tá jogando bem, é chato de jogar. Quando ele tá jogando mal, é bem acessível porque ele erra muito, ele força demais, a bola encurta quando ele tá sem confiança. Porque quando um cara instintivo joga com muita dúvida, o jogo não flui. E aí, esse é o mérito do João. O João consegue colocar a dúvida na cabeça do jogador, né? Consegue ali ficar no jogo, esperar o momento certo para crescer. E no final sai essa vitória aí por 2-1. É um jogo fisicamente difícil, ainda mais depois de jogar até, né, o domingo ganhando o título, né? Assim, não tem problema nenhum. A gente quer que ele ganhe título mesmo, né? E essa jornada que vai ficar cada vez mais constante, né? Ele vai ter que jogar torneios assim, se ele vai ganhar títulos, né? Às vezes vai ter que jogar um torneio na sequência e fisicamente isso é complicado, mas faz parte da vida, do itinerário dos tenistas, né? Agora, vamos ver o que ele faz agora contra o Karen Khachanov, né? Eu acho esse jogo muito condicional do que o Khachanov vai apresentar. Diferente do Shapovalov, ele é um tenista mais metódico também, gosta de machucar com o forehand, é muito sólido com backhand. É um tenista muito peculiar, né? Porque assim, ele jogou um tênis, se a gente pegar esse espaço amostral da quadradura, ele jogou muito bem lá em Wimbledon, antes eu tô citando a grama, né? Mas jogou em Wimbledon, foi bem às quartas de final, mas trancos e barrancos, né? Ele chegou em Canadá, mas ele jogou um tênis tão bom, mas tão bom, né? E tem uns dias que eu até brinco, né? Tem dia de Khachanov e tem dia de Khachagod. E assim, o Khachagod é o que apareceu contra o Djokovic em Paris alguns anos atrás. Aquela vitória foi um susto, né? Mas sim, não é um susto porque o Djokovic perdeu a final, etc. Não, é porque o Khachanov jogou de um jeito que parecia que não tinha o que o Djokovic fazer, né? E assim, a vitória favorita do Khachanov foi quando ele ganhou do Kyrgios, né? Todo mundo que ganha do Kyrgios é, em parte, meu herói. Mas assim, quando ele ganhou aquele jogo no US Open, o Kyrgios não conseguia achar solução nenhuma, né? Lá no fundo de quadra, tô mexendo no backhand, o backhand do Khachanov não errava uma. Aí era aqueles momentos que você fala, pô, o cara tá, muita confiança. E assim, quando esse cara tá jogando bem, sentindo solto em quadra, ele é enjoado, que ele saca bem, e ele tem distribuição de jogo com os dois golpes, né? E ele é extremamente inteligente e paciente nesses momentos para esperar a janela certa, né? Mas tem dia que a confiança tá baixa, o Khachanov se afeta muito por isso. Ele seria um top 10 tranquilo se ele conseguisse manter algo mais próximo do que ele produz nos melhores dias. Mas, infelizmente para ele, as lesões atrapalham. E ano passado, por exemplo, em Paris, ele fez uma campanha maravilhosa e ele teria, para mim, sido finalista contra o Zverev se não tivesse se machucado no terceiro set, porque ele estava jogando melhor com o Bé antes de lesionar. Então, vamos ver aí o que acontece nesse próximo jogo, né? Assim, dos confrontos possíveis, né? Um jogo de terceira rodada contra o Alex de Minaur, para mim, é muito mais perigoso do que um jogo contra o Khachanov. Mas não quer dizer que o jogo contra o Khachanov seja fácil. Então, para mim, assim, é um jogo bom, é um ótimo teste. Vamos ver que nível o Khachanov vai apresentar. Teve uma ótima primeira rodada, 6-1, 6-1 contra o Ethan Quinn. Mas não acho que também seja lá. Tipo, o Ethan Quinn não fez um grande jogo, então não sei até que ponto isso é positivo até pro próprio Khachanov para pegar ritmo e enfrentar o brasileiro, que claramente é muito mais tenista que o americano. Então, vamos lá. João Fonseca está na segunda rodada, joga amanhã contra o Khachanov, até porque o Khachanov não joga hoje, né? Então, vamos ver se ele tá bem fisicamente e se ele vai ter aí, tipo assim, um jogo bom o suficiente para superar o russo, que nos grandes dias foi campeão de Masters 1000, já foi semifinalista de US Open e também de Australian Open.
quartas de final também nos outros 2 grandes lances. É um tenista que tem momentos muito bons, né? E vamos ver aí o que acontece. É um jogo bacana, é um ótimo teste e principalmente muito duro se o Khachanov tiver num grande dia de tênis, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.